Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiramente, já deixando claro, perdão se o áudio estiver meio esquisito. Cara, eu nunca tinha reparado que esses bichinhos ficam com a cabeça na mão. Que bizarro. Primeiramente, já quero deixar claro que eu tô com uma voz meio. Não tô com uma voz meio estranha, mas eu tô com uma dorzinha na garganta. Então, se às vezes eu der uma tossidinha. Ô, porra, desculpa. Já deixando avisado. Eu vim explicar sobre algumas outras coisas que eu deixei de explicar no último vídeo. Aí eu acabei indo viajar, então não tive tempo para gravar. Que é sobre Horcrux, autoridade divina e linhagem. E eu já quero explicar alguma coisa sobre equipamento que eu acabei deixando passar no último vídeo. Mentoria em si, Totem, eu acho que não tem muito o que explicar porque é auto-explicativo e Totem é só vocês equiparem um melhor que vocês tiverem. Mas vamos lá, por partes. Primeiramente, sobre equipamento que eu deixei passar no último vídeo, é que eu não. Eu talvez possa já ter explicado, mas minha memória é meio falha, então eu quero realçar essa dúvida que o pessoal tem sobre a fusão de equipamento. Beleza? É bem simples, tá? Só que é bom vocês ter cuidado com isso. Por quê? Vou tentar explicar. Deixa eu ver se eu tenho algum equipamento aqui para fazer fusão. Não tem, mas vamos pegar esse daqui para vocês terem uma ideia mais ou menos. Para vocês fazer uma fusão de equipamento, vocês precisam de 3 ou mais do mesmo grau, tá? Seja grau 9, 10, 11, 12, 13, tanto faz. Tem que ser do mesmo grau e a mesma quantidade de alma, tá? Por exemplo, eu quero fazer essa espada vermelha, só que de 2 almas. Eu preciso de 3 ou mais equipamento de 2 almas. Equipamento de 1 alma vocês não vão usar pra nada. Tá? Se vocês ganharam, ou doem na guilda para ganhar pontinho para depois trocar para outros equipamentos, ou simplesmente devorem os itens, porque vocês não vão usar para nada. Tá? Não equipem, não deixem equipado, porque não vai servir de nada. Eu já vou explicar o porquê. Basicamente, se vocês equiparem os equipamentos do mesmo grau e a mesma quantidade de alma, vocês ganham bônus, que é esse grau de alma. Tá? Então, o porquê eu digo de vocês não equipar de 1 alma? Voltei, perdão. Ah, o que eu estava explicando. Equipamento, ele ativa 7, né, o grau de alma, a cada equipamento em dupla que ele tem ativado. Vocês lembram quando eu falei sobre o 7? Aqui, ó. Que a cada 2 7 do mesmo da mesma fase dá uma quantidade de poder? Ali é a mesma coisa, tá? Por exemplo, eu tenho esses dois G10 aqui. Ele me dá esses status aqui de dois equipamentos do grau 10, vermelho, 3 alma. Se eu colocasse aqui um G11 no lugar desses dois, eu não ia ganhar esse bônus do G11 e eu ia perder o do G10. Entendeu? Então eu ia acabar perdendo poder ao invés de ganhar. Só por colocar um G11, que é um grau a mais, porém a mesma quantidade de alma e não vai me dar os atributos que eu poderia estar ganhando aqui. Entendeu? Então, sempre que forem tentar equipar equipamentos, tentem equipar em combo. Não deixem, sei lá, um G9, um G10, um G12, um G11. Sempre deixem ou em pares ou iguais. Tá? O essencial é iguais. Como eu estava antes com a maioria G10, aí eu mudei um pouco para G11 e agora estou indo para G12 direto porque eu estou com preguiça de farmar G11. Então, sempre tentem focar em equipar de 2 em 2 equipamentos para ganhar esses atributos, porque vocês vão sair ganhando bem mais do que deixar um equipamento aleatório de grau alto, sendo que não vai ganhar atributo nenhum. O que eu me referi antes ao equipamento de 1 alma. Equipamento de 1 alma não ganha atributo, tá? Não ganha. Pode ter 6 equipamentos G10 1 alma, vocês não vão ganhar nenhum atributo. Vocês só vão ganhar os bônus do equipamento, entendeu? Como está escrito aqui embaixo, ó. Equipamento alma 2, 3, 4, que é maior que grau 6. Ou seja, só equipamento do grau 6 para cima, sendo 2, 3 ou 4 almas. Tá? 4 almas eu não vou explicar agora porque nem eu liberei ainda. Tá?
Quando liberar, eu explico para vocês. Mas é, creio eu que vai ser basicamente a mesma função, tá? Mas eu não tenho certeza, então quando eu liberar eu explico melhor para vocês. Basicamente, para forjar um item é simples. Vocês vão precisar de 3 ou mais. Por que 3 ou mais? Se vocês colocar 3 equipamentos do mesmo grau para fundir num equipamento vermelho, ele vai dar uma quantidade de porcentagem de sucesso, tá? Como está escrito aqui, ó, taxa de sucesso está 0% quando eu coloquei em equipamento. A cada 3 equipamentos, vocês ganham uns 75, eu acho, por cento. Depois vai para 95. Eu tô falando isso porque eu tenho VIP e acaba aumentando já essa taxa, tá? Provavelmente, se vocês não tiverem VIP, vai ser uma taxa menor. Mas o ponto que eu quero chegar é que se vocês querem fundir um item, não esse daqui, tá? O de 3 almas que eu me refiro. Mas esse daqui, vocês podem colocar 3 equipamentos, 4, 5, não importa. Vai da escolha de vocês. Eu fundo com 3 equipamentos quando é amarelo porque eu não me importo muito. É fácil de conseguir. Agora, se é 3 almas, que vocês vão precisar desses aqui, ó, desses aqui, desses equipamentos com 2 almas vermelho, eu recomendo fortemente vocês fazer com 5 equipamentos. Porque por mais que tenha 5% de chance de falhar, pode falhar. E porra, se for equipamento G12, G13, 15 e diante, é mais difícil de vocês farmar, demora mais, então dá uma dor no coração se falha. Então sem pressa, tá? Sem pressa. Façam um bagulho sem pressa, com 5 equipamentos, que eu recomendo mais. Se vocês são loucos, vai com 3, 4, aí vai dar de vocês. Eu vejo muita gente fazendo com 3, 4 e dando certo. Vejo alguns também tentando e dá errado. Eu não consigo. Eu fiz 2 vezes na minha vida, falhou e depois nunca mais fiz. Então, eu, por experiência própria, não recomendo. Mas, se vocês quiserem, podem fazer, não tem problema. Mas basicamente é isso. 3 equipamentos ou mais do mesmo grau e a mesma quantidade de alma, vocês fazem esses aqui. A única coisa que eu quero esclarecer aqui é vocês sempre fazer equipamento, cuidar para fazer o equipamento que vocês precisam, tá? Porque eu também já fiz e eu já vi muita gente fazendo equipamento, por exemplo, eu tô com esse G11 aqui e eu vou e faço outro G11 é, 3 alma da calça, sendo que eu já tenho. Ela não vai me servir de nada, entendeu? Tá G12 aqui, mas vocês entenderam o ponto que eu quero chegar. Eu vou fazer um equipamento repetido e não vai servir de nada. Vai ser só para jogar fora ou para trocar com alguém. Então, não façam equipamento igual. Cuidem, deem uma olhadinha qual equipamento vocês estão precisando, qual é o melhor, qual é o que compensa mais. Tá? É bom cuidar isso. Próximo, Horcrux. Horcrux é bem simples, tá? Ah, não tem muita dificuldade. Por quê? Horcrux ela tem vários níveis de qualidade. Deixa eu. Ué, eu não lembro exatamente. Aqui. Ó, as Horcrux elas têm vários níveis. Começa no roxo, uma estrela. Na verdade ela começa no azul, mas ninguém equipa azul. Todo mundo é equipado de roxo para frente. Então tu começa de roxo, uma estrela, e aí tu vai para duas, três, quatro, cinco estrela, aí da quinta estrela vai para primeira dourada. Aí vai dar um, dois, três, quatro, cinco, e aí da quinta dourada vai para vermelha. Aí depois vai para rosa, que é outra parada bem mais difícil. Então é algo que vocês vão levar muito tempo para fazer. Mas o ponto que eu quero chegar, não é difícil vocês uparem Horcrux, tá? Não é difícil. Por quê? Horcrux vocês conseguem tanto fazendo esse evento aqui, essa masmorra aqui, ó, Defesa Aracal, tá? Que em Marcos vocês conseguem bastante, tá? Vocês conseguem bastante caixinha. Inclusive eu recomendo vocês pedirem ajuda para fazer defesa, tá? No interservidor de amigos fortes, porque sozinho vocês não vão conseguir fazer zerando. Então peçam ajudas, tá? E tem outros eventos como esse daqui que, deixa eu achar aqui, que completando a defesa Aracal, aqui ó,
completando 3 vezes eu ganho uma caixinha. E assim vai indo. Então sempre tem métodos para mim conseguir Horcrux sem esforço e sem gastar. Tá? Obviamente, eu me refiro isso entre Horcrux roxa a dourada. Tá? Vermelha em diante é um pouquinho mais complicado de conseguir, às vezes envolve mais cash ou tempo. Tá? Então, tenham em mente que eu me refiro isso especificamente entre roxa e dourada. Não coloquem na cabeça de vocês que em um mês vocês vão estar full vermelho, que não. Vocês não vão conseguir. A não ser que vocês gastem um dinheiro. Mas basicamente, para vocês equipar uma Horcrux para melhorar, é simples. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu vou upar esse sino aqui. Ó, eu equipo o sino roxo que eu quero upar. Eu tenho que upar ele até o nível máximo que ele pode para ativar a sobreelevação. Que é basicamente eu venho aqui, eu seleciono duas roxas de qualquer tipo. Quando é roxo, não importa o tipo, tá? E eu simplesmente evoluo. Aí eu subo uma estrela do equipamento e faço isso de novo. E vou indo até ele ficar 5 estrelas para liberar o dourado. Tá? Aí eu vou fazendo isso e vai upando até ele bater 5 estrelas. Aí 5 estrelas ele vai precisar de 5 equipamentos. Eu boto 5 equipamentos roxo e ele vira dourado. Que é igual a esses outros que eu tenho. Equipando ele com os que eu já tenho, eu evoluo. Por exemplo, nesse daqui, o leque, para mim evoluir ele, eu preciso de 5 equipamentos dourados. Só que tem um detalhe. Tá? Quando ele é dourado, vocês precisam especificamente do mesmo tipo. Tá? Como? Por quê? Tá. Ó, estão vendo que eu tenho 3 guarda-chuva aqui, ó, dourado, um sino e um chicote? Se eu vier aqui no leque, não tenho nada, tá? Mas se eu vier aqui no guarda-chuva, não, desculpa, o guarda-chuva ele é dourado, eu preciso de outro dourado. Mas, por exemplo, se eu vier no sino, eu tenho aqui um sino para colocar. Vier no chicote, eu tenho aqui também para colocar. Por quê? Porque eu preciso do mesmo tipo, tá? Não importa o, o grau, a quantidade de estrela. Tá? Se eu não me engano, ela é igual com uma estrela consome. Não importa. Só que vocês são obrigados a colocar do mesmo tipo, tá? Não venham fazer, sei lá, 5 guarda-chuva para upar um moleque. Não, não vai adiantar. Vocês têm que fazer do que vocês precisam. Desculpa. Basicamente é simples, tá? É simples. O, o, a questão da Horcrux é que ela é só demorada para upar. Tá? Ela só demora um pouquinho. Mas não é impossível e é recomendado demais você investir nisso. Por quê? Só isso daqui de CP é o que eu ganho com elas. Tá? Eu ganho 17, quase 18 milhões só nas Horcrux. Tá? Então vocês ganham muito poder. Fora as habilidades e atributos que elas dão. Por exemplo, 7 de Horcrux. A cada uma estrela que eu subo de uma Horcrux, eu posso ativar isso. Por exemplo, eu tenho 4 Horcrux dourada com uma estrela. Eu posso ir aqui, ó, e ativar, que aí ele já está ativado. Se eu tiver com todas elas duas estrelas, posso ativar 3, 4, 5, e aí a próxima eu preciso todas elas uma estrela vermelha, que aí eu posso ativar o próximo. E eu vou ganhando mais atributo, cada vez mais. Então, isso vai me dando muito poder. E na primeira vez que vocês vão ativar uma Horcrux dourada, vocês liberam a habilidade do Horcrux, que é essas coisinhas aqui em cada uma delas. A questão disso é que ela dá muito poder. Tá? Cada habilidade de Horcrux dá 1 milhão de poder quando vocês liberam. E quando vocês vão melhorando, elas vão dando mais 1 milhão. Ou é 2 milhões que ela aumenta. Então, vocês ganham muito poder. É difícil de upar? É. Vocês vão ter que gastar? Sim. Não tem como conseguir isso daqui sem gastar, tá? Infelizmente. Mas compensa, tá? Compensa muito. Eu não. Saúde! Eu não. Eu não acabo
investindo para upar nisso daqui porque eu tenho preguiça e porque gasta muito. Mas eu tenho que agarrar vergonha na cara e começar a investir. Mas basicamente é simples de upar o Crux, tá? Vocês só tem que ter paciência para upar. Próximo, Autoridade Divina. Ah, isso daqui é bem simples, tá? Não tem muito mistério, não tem muita nossa de que dificuldade, mas eu vou tentar explicar por partes. Primeiro, Autoridade Divina, para vocês liberar, vocês precisam promover. O que é promover? Quando vocês começam, liberam a Autoridade Divina, vocês vão ganhar uns eventos para ganhar isso daqui, ó. Deixa eu achar isso daqui, ó. Essa Autoridade Divina. Vocês precisam de 25, eu acho, ou é 20, não lembro, para liberar a autoridade divina. Que aí vocês vão vir aqui, ó, autoridade, clicar em promover, e aí vocês liberam esse primeiro nível. Depois vocês precisam de mais uma quantidade, 30 se não me engano, libera esse. Aí agora eu preciso de 40 para liberar esse, e assim vai aumentando, tá? Não tem dificuldade aqui também, tá? Só que também é outra questão. Vocês precisam ou que achar muito para upar bem isso daqui, ou precisam de muito tempo para juntar coisa para ela, tá? Pérola. Minhas pérolas não são lá aquelas coisas, mas vou tentar explicar aqui para vocês o máximo que eu consigo. Pérola vocês conseguem uh, tanto em evento, quanto na loja, quanto no evento do Abismo da guilda. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Vocês podem conseguir aqui também. Então, tanto aqui, vocês podem conseguir até rosa, podem conseguir vermelha, como eu consegui. Então, vocês conseguem facilmente coisas por aqui, tá? E esse daqui eu também recomendo muito, que vocês ganham habilidades das pérolas, que eu já vou chegar lá e explicar. Mas basicamente vocês equipam a pérola com maior poder ou a habilidade que vocês mais se interessam. Por exemplo, essa daqui, ela vem com a habilidade de taxa de esquiva, que é muito importante, taxa de esquiva, que eu já expliquei porque. Então, ela é muito útil, melhor do que eu colocar essa daqui, que ela só me dá antidefesa, entendeu? Então, sempre coloquem pérolas que te dão atributos bons e que sejam mais interessantes para vocês. Como eu upo uma pérola? Vocês precisam disso daqui, ó. Deixa eu pegar isso aqui e deixar no inventário, que é mais fácil de eu ficar explicando do que ficar vindo aqui. Ó, para upar, por exemplo, essa pérola, eu preciso de 26 desse itemzinho aqui, ó. Tá? Melhoria de Jade. A cada nível que eu vou upando, vou melhorando os atributos dela. Então, eu vou ganhando mais bônus de habilidade. Por exemplo, aqui estão as coisinhas que eu vou upar quando eu melhorar a habilidade dela. Então, o nível, desculpa. Então, compensa muito vocês upar, porém é um pouquinho demorado, tá? Para upar, é um pouquinho demorado, mas ajuda. E a cada 5 níveis, se eu não me engano, eu não lembro exatamente, vocês precisam é, sobrelevar ela, tá? Que é, vocês vão precisar dessa pedrinha aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui no abismo, que eu já mostro pra vocês como é que é. Não consigo, infelizmente. Mas basicamente vocês só vão gastar essas pedrinhas ali pra sobrelevar ela e poder continuar subindo o nível dela, tá? Não tem dificuldade. Potencial, vocês conseguem fundindo ela. Como assim? Vou explicar. Por exemplo, eu tenho essa pérola de defesa e eu quero fundir ela com essa daqui. Ó, eu vou melhorar esses atributos, tá? Eu deixei ela guardada aqui para mim poder explicar isso melhor. Ela é de defesa, eu vou fundir a pérola antidefesa nela e eu vou melhorar esses atributos, tá? Ó, por exemplo, fundi e eu ganhei aqueles atributos ali. Se a minha pérola, a que eu coloquei aqui, que era de antidefesa nela, se ela tivesse, ah, vamos, né? Por exemplo, ela tivesse esse livro aqui, ela poderia passar para cá se tivesse espaço ou se ela pudesse fundir direto. Por exemplo, aqui eu preciso de só mais uma para aumentar o nível dela. Se ela tivesse naquela outra pérola, ela ia fundir automaticamente, tá?
Então, é, vocês podem cuidar também, né? O que tem na pérola ah, antes de fundir ou deixar elas guardadas. O que eu recomendo, tá, é deixar sempre dourada ou vermelha e rosa guardada. Não fundam vermelha e dourada, pelo amor de Deus. É muito raro e muito difícil de conseguir. Então, não façam isso. Eu fundi a dourada ali porque eu não queria ela e eu já tinha deixado guardado só para explicar para vocês. Que inclusive a fusão das almas, ela pode vir atributos aleatórios, tá? É bem aleatório. Por exemplo, vocês estão vendo que os atributos eles estão mudando aqui, ó. Não são sempre os mesmos que mudam. Então, vocês têm que levar em conta qual atributo é melhor para vocês. Reciclar, que eu tô toda hora mostrando aqui, ó. Quando vocês reciclam uma pérola, vocês podem simplesmente só tirar a habilidade dela, tá? Ó, tirei a pedra de habilidade dela, ou o livrinho que fica aqui, que é esse daqui, ó. Eu posso simplesmente tirar a pedra, ou eu posso reciclar. Como ela é roxa, eu vou reciclar porque não me serve de nada. Mas se vocês querem equipar, se vocês podem equipar roxa e não tem outras para equipar, não reciclem elas, equipem, tá? Eu vou reciclar todas aqui e vou pegar o livrinho de habilidade para me explicar mais para vocês. Ó, tem 36, eu venho aqui, upei ela. Tá? É simples, não tem dificuldade. Habilidade, preciso de um livrinho dela. Clico aqui, estudar, e eu subo o nível dela. Agora o nível 2. Agora para mim upar ela, eu preciso de duas. E aí vai aumentando, entendeu? Então não tem dificuldade, tá? Não tem dificuldade. Só vocês tomar cuidado com o que vocês estão upando. E recomendo muito vocês colocarem livros que são úteis para vocês, tá? Por exemplo, nessa pérola aqui eu coloquei um livro de buff de hit, porque é muito útil para mim. Nessa aqui eu coloquei bloco permanente, também para mim é muito útil. Mas vocês coloquem livros que vocês são que além, né? Obviamente, se vocês tiverem livro é, laranja, vermelho, rosa, equipem, tá? Não estou falando isso, mas em questão de roxos, principalmente, equipem os que vocês mais precisam, seja crítico, defesa, hit. Obviamente, os que eu mais recomendo é hit e esquiva, mas se vocês tiverem outros, por favor, equipem que vai ser útil a vocês. Linhagem. Não tem dificuldade de linhagem, tá? Não tem dificuldade. Linhagem, os três de cima aqui vocês conseguem grátis. Tá? Como assim? Toda vez que atualiza o servidor, vocês podem atualizar isso daqui com o Jade. Tá escrito ali em cima, ó, atualizar. Vocês podem atualizar com o Jade e ir pegando essas pedrinhas aqui. Vocês podem pegar essa que é grátis e essas outras duas que são com a atividade diária. Que é basicamente a atividade diária, que vocês vão fazendo missãozinha aqui, vocês vão acumulando atividade. Então vocês vão juntando para pegar essas aqui. Vocês juntam, tá? Não tem dificuldade, para upar essas aqui. Como assim? Tá? Eu vou dar um exemplo. Se eu tenho, vou dar um exemplo. Essa daqui de grau 3 e eu quero upar ela para grau 4, eu vou precisar. Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu tenho essa daqui de grau 3, eu quero upar ela para grau 4. Eu venho aqui, clico em melhoria e eu posso simplesmente melhorar ela. Aqui eu não consigo melhorar porque eu não tenho a quantidade. Eu teria que gastar rubi para melhorar ela. Vocês podem clicar aqui, ó, nesse maisinho para aumentar ainda mais o nível, tá? Não tem importância. Vocês podem upar até o nível que vocês conseguirem. Porém, como vocês podem ver, se for com rubi, vão gastar um pouquinho. Então eu recomendo só upar se vocês tiverem as pedras. Mas basicamente não tem dificuldade. E o que é útil vocês upar aqui? Todas elas no mesmo nível. Por quê? Linhagem limitada vocês desbloqueiam quando vocês têm todas elas numa categoria de grau exata. Como assim? Vou explicar. No primeiro nível, eu preciso ter todas as minhas gemas no nível 3. Todas, tá? Seja do ouro, madeira, água ou fogo. Eu preciso de todas nível 3. Como elas todas aqui estão nível 3 para cima, eu liberei isso. A próxima é a mesma coisa. Eu preciso de todas elas nível 4.
Então eu já estou melhorando elas aqui todas para nível 4. Só falta as azuis que tá foda de upar. E assim vai por diante. Aqui todas elas nível 6. ah, aqui nível 8, nível 10, 12 e por último 15. Que vai demorar muito, mas vai ajudar vocês. Então, basicamente, é simples, tá? É bem simples de upar. E linhagem, aqui eu vou tentar explicar uma paradinha sobre, tá? Eu vou dar um exemplo. Quando se trata de atributo nesse jogo, HP é uma coisa que dá muito CP. Só que é um atributo merda, tá? Eu tô sendo bem sincero com vocês. Por exemplo, eu tô com todos as minhas linhagens para me dar defesa alma e esquiva. O que que é defesa alma e esquiva? Defesa alma me impede de tomar muito dano em habilidades e esquiva me aumenta a chance de esquiva de habilidades ou de ataques das pessoas. Hit é quase a mesma coisa, aumenta a chance de eu acertar as pessoas e aumenta o dano das minhas habilidades nas pessoas. Agora, HP e crítico é uma questão específica da pessoa, tá? Por quê? HP é interessante? É, mas não em excesso, tá? Eu tenho, acho que 50 milhões de HP. Não compensa eu colocar, sei lá, 100 milhões de HP e ter uma esquiva ou defesa merda, tá? Porque aí eu vou ter uma cacetada de HP e vou tomar um crítico e morrer, entendeu? Então, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, eu vou ganhar muito poder. Eu vou dar um exemplo. Se eu colocar tudo aqui, ó a quantidade de poder que eu ganhei. Foi mais de 1 milhão. Só que eu só ganhei HP e um pouquinho de crítico, entende? Então, não compensa vocês virem colocar tudo no último porque vocês vão ganhar CP, mas é CP falso, né? É só poder falso que se diz. Vocês só vão ter CP, mas não vão ter atributos. Então, tome cuidado com isso, porque isso faz muita diferença. Não basta vocês colocar em mente, eu vou colocar, sei lá, é, 60 milhões de HP, exemplo, e eu tenho 200k de defesa, para vocês tomar um hit de um maluco com um crítico absurdamente alto, é dois palitos. E vocês vão morrer facilmente. A não ser que a esquiva de vocês esteja bem alta e tenha a chance de esquivar. Mas acreditem, é baixíssima. E eu teria que esquivar de várias habilidades da pessoa. Então, por favor, cuidem quando forem focar em atributos, porque é atributo que forma o personagem, não é CP. Tá? Não é CP. Vocês podem ter um CP alto e ter atributo merda. Eu já vi muita gente com 60, 70, até 100 milhões de CP a mais que outras pessoas e perdendo para elas nos PVP porque os atributos eram merda. Até em evento mais grande de interservidor, já vi pessoas com 400, 500 milhões perdendo para pessoas mais com CP mais baixa só porque os atributos eram melhores. Tá? Então, por favor, cuidem no que vocês estão upando.